O nosso grupo vai falar sobre o sistema respiratório dos mamíferos. Os integrantes são Ayla Souza, Alexandre Cavalcante, Giovana de Matos e eu, Samira Oliveira. Então, para contextualizar, qual é a função do sistema respiratório? É graças a ele que acontecem as trocas gasosas, que é um processo essencial para o metabolismo de qualquer ser vivo. E no sistema respiratório acontece a obtenção de oxigênio e a liberação de gás carbônico. E isso é muito importante para regular a temperatura corporal dos mamíferos e também controlar o pH do sangue. E agora, falando das estruturas, eu vou falar basicamente qual é o caminho do ar até os pulmões. Primeiro ele passa pelas narinas, que é onde ocorre a filtração, o aquecimento e o umedecimento do ar. Então vai para a faringe, que é um órgão que também está presente no sistema digestório. Vai depois para a laringe, que é onde estão as pregas vocais, então para a traqueia. E no finalzinho da traqueia acontece uma bifurcação, que uma vai para cada pulmão. Então nós temos, entrando nos pulmões, os brônquios, que depois eles se ramificam em estruturas menores, que são os bronquíolos, e os bronquíolos, por sua vez, se ramificam em alvéolos, que são estruturas bem pequenininhas, que se parecem pequenas bolsinhas de ar, que estão aqui nessa parte do esquema. E só para lembrar, os brônquios, os bronquíolos e alvéolos estão dentro dos pulmões. E os pulmões, nos mamíferos, estão envolvidos pela caixa torácica, que são as costelas. E por último, nós temos o diafragma, que é um músculo que fica embaixo dos pulmões e ele que permite a realização dos movimentos respiratórios, que é a inspiração e a expiração. E todas essas estruturas que eu acabei de falar estão presentes em todos os mamíferos, inclusive os aquáticos. A única diferença é que em um golfinho ou uma baleia, as narinas elas não ficam assim na frente da face, elas ficam aqui em cima, que é conhecido como chafariz. E outra observação importante é que uma exclusividade dos mamíferos são que os pulmões são alveolados, diferentes dos anfíbios e das aves, por exemplo. Então agora eu vou falar do processo que pode ser considerado o mais importante da respiração pulmonar, que é a hematose. A hematose é o processo que a gente primeiro pensa quando a gente pensa em respirar, que é transformar o gás oxigênio que a gente inspira no gás carbônico que a gente expira. Esse processo da hematose ele ocorre nos alvéolos pulmonares, entre a parede dos alvéolos e dos capilares que estão ao redor dos alvéolos. É importante notar a relação que existe entre o sistema circulatório e respiratório, porque é por meio do sangue que acontecem as trocas gasosas e o sangue transporta os gases. Então esses dois sistemas estão muito correlacionados. Na verdade, todos os sistemas estão. Também é importante notar que o processo de hematose não é exclusivo dos pulmonados e não acontece só nos pulmões. Ele pode acontecer em diversos órgãos e superfícies, como nas brânquias e na pele. O ar rico em gás oxigênio chega através dos brônquios e se encaminha para os alvéolos pulmonares, que são revestidos de vasos capilares muito finos. E lá ocorre o processo da difusão simples, que diz respeito ao transporte passivo, sem gasto de energia, de substâncias através de uma membrana. A difusão acontece sempre entre regiões de diferentes concentrações, mais especificamente do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Então, podemos pensar que o alvéolo é o meio com a maior concentração de oxigênio e o capilar é o que tem a menor concentração. Então, o gás vai se transportar do alvéolo até o capilar. E quando o oxigênio chega no vaso capilar, ele encontra as células hemácias, que possuem afinidade pelo O2. E assim, juntos, eles se tornam a famosa hemoglobina, que vai ser bombeada junto do sangue até o coração, de onde ela vai ser distribuída para o resto do corpo. Nós dizemos que esse sangue é o sangue arterial rico em oxigênio. Mas enquanto isso, o que acontece com o gás carbônico que é expirado? Bom, o processo é parecido, mas é inverso. Ao mesmo tempo em que o oxigênio é transportado até os capilares por difusão, o gás carbônico é transportado para os alvéolos pulmonares, notando-se que agora o meio mais concentrado são os capilares ricos em CO2 e o meio menos concentrado são os alvéolos. Então, o gás carbônico passa pelo caminho inverso ao do oxigênio e é expelido pelos pulmões na expiração. Lembrando que, mesmo sendo mostrados de forma separada, esses processos ocorrem simultaneamente. Enquanto o O2 vai para os capilares, o CO2 volta para os alvéolos. Agora eu vou falar um pouco sobre os movimentos respiratórios de um mamífero, a inspiração e a expiração. Na inspiração,
acontece a contração do diafragma e dos músculos intercostais, que são os músculos que estão localizados entre as costelas, fazendo com que o diafragma se abaixe e as costelas se elevem. Com isso, há um aumento na caixa torácica e uma diminuição da pressão interna, fazendo com que o ar entre. Ele passa pelas vias aéreas até chegar nos pulmões, onde vai acontecer a hematose. Na expiração, o processo é contrário. O diafragma e os músculos intercostais se relaxam, o diafragma se eleva e as costelas se abaixam, diminuindo o volume do pulmão e aumentando a pressão interna, fazendo com que o ar seja expelido. Eu vou falar um pouco das curiosidades da respiração dos mamíferos. Então, os animais em geral apresentam uma proporcionalidade entre o peso do pulmão e o peso corporal. O peso do pulmão representa cerca de 8% do peso corporal. Além disso, os pequenos animais têm uma maior eficiência pulmonar, porque como eles são menores, eles têm um número maior de alvéolos menores. Ou seja, os pulmões deles têm uma aproveitação melhor do espaço. Além disso, na maioria dos animais em repouso, a inspiração é um processo ativo, ou seja, você tem que fazer uma certa força para fazer ele, enquanto a expiração é um processo passivo, por causa da elasticidade do pulmão. Então, ele faz sozinho mesmo sem você querer fazer. Mas os equinos são uma exceção dessa regra geral, porque eles têm uma fase ativa para a expiração até mesmo em repouso, ou seja, eles têm que se esforçar para respirar. Você sabia que existem 3 tipos de respirações que os mamíferos podem fazer? Primeiramente, a gente tem a respiração costo-abdominal. Ela é o tipo de respiração normal e correta dos animais, já que ela se caracteriza por uma expansão harmônica de toda a caixa torácica, sem excessos na região superior ou inferior. Nela tem um aproveitamento de toda a área pulmonar. Embora esse seja o tipo que todos os animais consigam fazer, em animais como o cão e o homem, tem uma predominância costal nessa respiração, e em equinos e bovinos tem uma predominância abdominal. Além da respiração costo-abdominal, tem a respiração abdominal e a costal. Então, a respiração abdominal é caracterizada por uma maior movimentação do abdômen. Ela normalmente ocorre sozinha por causa de dores no tórax. Porque se você está com dor nele, você evita usar ele para respirar. Então você acaba usando ele, só o abdômen. Já a respiração costal ou torácica, ela é caracterizada por uma movimentação mais pronunciada das costelas. E ela normalmente acontece sozinha por causa de uma dificultação física da respiração, dores abdominais, porque se está doendo você não vai usar. Gestantes também só conseguem usar esse tipo de respiração. Por causa de gases também ela pode acontecer. Você sabia que o ofego, na verdade, não acontece por falta de ar? O ofego, na verdade, é uma ventilação que permite os mamíferos regularem a temperatura corporal. Nela não tem um aumento da ventilação pulmonar, ou seja, troca de gases, mas sim um aumento na frequência respiratória. O centro respiratório dos animais responde não somente a sensores de composição do sangue, para ver a quantidade de gases que tem neles, de distensão e irritação, como também ele responde ao centro de temperatura corpórea. Então, quando a temperatura do seu corpo aumenta, a ventilação é aumentada pelo ato de ofegar, que fornece um esfriamento corpóreo pela evaporação de água pelas membranas mucosas dos tecidos envolvidos, que são a narina, a faringe e os pulmões. Você sabe como funciona o ronronar? Então, o ronronar é notado em alguns membros da família dos felinos, como os gatos domésticos. Ele é o resultado de uma ativação alternante altamente regular do diafragma e dos músculos da laringe, a frequência de 25 vezes durante a inspiração e expiração. A contração dos músculos da laringe fecha as cordas vocais. Os músculos laringianos então relaxam quando o diafragma se contrai. Essa contração do diafragma cria um fluxo de ar que faz com que as cordas vocais vibrem e resulta no som do ronronar quando os músculos da laringe estão se abrindo. Então o diafragma relaxa e os músculos da laringe contraem de novo. Isso é seguido de novo pelo seu relaxamento e contração do diafragma. Esse processo é repetido 25 vezes até a respiração ser completada. E é o acúmulo de pequenos sons produzidos nas cordas vocais durante esse ciclo que produz o som do ronronar. Então cada um daqueles estalidos do ronronar é um desses ciclos que aconteceu, entendeu? E a razão do ronronar não é muito bem conhecida. Eles fazem quando eles estão contentes, doentes e até adormecidos. E uma teoria é que o ronronar talvez forneça uma ventilação mais efetiva
durante períodos de respiração superficial, devido ao fornecimento de inspirações e expirações intermitentes. Agora, por último, a gente vai falar do bocejo. Então, o bocejo é um movimento muscular involuntário no qual a gente abre a boca e respira fundo. O bocejo é o resultado de um relaxamento muscular que funciona como uma válvula de escape ao estresse e às tensões acumuladas no corpo, nos nervos e nos músculos, né? E o seu propósito é aumentar o estado de atenção e melhorar a condição do corpo. Então, quando uma pessoa boceja, ela abre bem a boca e o que permite a inalação de uma grande quantidade de ar. A teoria física afirma que a gente boceja para obter uma maior quantidade de oxigênio e eliminar um acúmulo de dióxido de carbono, que a presença em excesso causa sonolência. Quando a gente boceja, o pulmão se expande, os músculos abdominais são flexionados e o diafragma é contraído muito mais do que normalmente. E quando uma pessoa boceja, ela estimula a circulação sanguínea, aumentando o ritmo do batimento cardíaco em até 30%. Agora a gente vai mostrar as bibliografias. E esse foi o nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado, tchau!